doutora Lívia Medina, que é pediatra geral, e vai falar um pouquinho com a gente sobre aleitamento materno, sobre maternidade, sobre as mamães aí que estão nesse período. Fale um pouquinho, doutora, pra gente sobre a importância do aleitamento materno. Olá a todos. A importância do aleitamento materno, né? Todos sabem que dentro dos 6 primeiros meses de vida, o aleitamento materno exclusivo é super importante para o desenvolvimento daquela criança. E é importante estender a amamentação até os 2 anos de idade. Então, no começo, a mãe, para ter aquele vínculo, a pega correta, a posição correta do aleitamento materno, é bem difícil. À medida que ela vai passando os meses, vai facilitando. Mas aí, quando chega próximo do retorno ao trabalho, aí tem outras dificuldades. E aí, quantos dias essa mãe fica com esse bebê? Quanto tempo é essa licença de trabalho? Como é que é esse processo? Isso vai depender. A maioria das empresas, né, são 120 dias de licença. Não são 4 meses. Mas tem algumas empresas cidadãs que são 180 dias, que são 6 meses. Que aí a gente consegue manter o aleitamento exclusivo até os 6 meses. Mas a maioria são 4 meses. E tem mães, que ainda é profissional liberal, que aí tem que voltar antes desse período. Com 1, 2 meses elas já voltam para conseguir, né, o sustento da casa. E aí, quais são as maiores dificuldades que essas mamães têm na hora de voltar ao trabalho, doutora? Eu acho que a maior dificuldade é ter quem fique com esse bebê, a rede de apoio, né? Que tanto a gente fala, os pediatras tanto falam, quem vai ficar com esse bebê, quem vai dar o leite, né? Porque a ideia é, se a gente quer continuar o aleitamento materno exclusivo, essa mãe teria que ordenhar esse leite, fazer um estoque, tem toda uma preparação para ela voltar e continuar no aleitamento materno exclusivo. Essa é a grande dificuldade. Tem alguma lei que garanta essa assistência, não é? Para que as mães possam amamentar com mais qualidade, eu diria. Pronto, tem algumas leis que elas conseguem estender. Se o pediatra conseguir identificar realmente que essa mãe está em aleitamento materno exclusivo e se for um local de insalubridade, né, um local que ela corre riscos, a gente consegue fazer um laudo, uma justificativa que ela consiga estender essa licença maternidade. E a outra condição especial é quando algumas empresas, principalmente a empresa CLT, quando volta, ela tem direito a 30 minutos antes, né, chegar 30 minutos depois do horário do serviço e ela pode sair 30 minutos antes também. Ou então a empresa pode juntar esses 30 minutos e dar 1 hora para ela, né, que ela possa sair 1 hora antes. Sendo que a gente sabe que às vezes esse trabalho é longe, né, da criança, a criança não pode ir para o trabalho. Então, tem essas questões. E aí, nesse caso, qual é o primeiro passo para a mãe que amamenta antes de voltar ao trabalho? Acho que o primeiro passo é a organização. Né? Ela realmente precisa ter as orientações, geralmente o pediatra consegue dar essas orientações, e ela se organizar. Né? O ideal é começar a estocar o leite materno 15 dias antes do retorno ao trabalho. Né, ela saber qual o material que ela vai estocar, onde ela vai poder colocar esse leite materno, quanto tempo o leite pode ficar no congelador, por exemplo. O leite materno congelado, ele só pode ficar 15 dias. Então, ela 15 dias antes tem que começar a desmamar. Não é fácil, nem todas conseguem desmamar. Então, tem essas questões que o pediatra geral consegue orientar, né, bem direitinho. Nos locais de trabalho, doutora, essas mães, elas têm um local apropriado, não é, para fazer esse procedimento, para ordenhar o leite materno, para organizar esse leite materno? Geralmente não tem, né? Assim, eu como médica e amamentei os meus até os 6 meses, quando eu voltei ao trabalho, tive as dificuldades, assim, dentro até de um hospital, que é né, assim, a área da saúde, que tem já essa consciência da importância do aleitamento materno, às vezes não tem um canto, uma salinha, um canto para a retirada desse leite. Porque aí, assim, dependendo do local, pode ter o risco de contaminar esse leite. Sim. Então, tem que ser um local né, mais higienizado, não pode ser
numa sala onde que todo mundo vai passar, mesmo que a mãe tranque ali a E aí porta. tem que ter um cuidado também para armazenar adequadamente esse leite materno. Qual é a forma correta? Geralmente, assim, a gente orienta elas armazenarem no potinhos de vidro ou saquinhos plásticos. E aí, quando, por exemplo, ela tá no trabalho e ela vai ordenhar para levar para casa para manter o estoque dela, né? Ela tem que ser uma bolsinha térmica com baterias de gelo para fazer esse transporte para levar para casa. Porque durante o retorno do trabalho, durante o trabalho, ela tem que ficar ordenhando para estimular a produção de leite materno. Doutora, não é uma rotina fácil, mas é possível. Não é fácil, mas é possível. Mas aí precisa de organização e rede de apoio. Nós conversamos com a doutora Lívia Medina, ela que é pediatra geral e deixa aqui essa orientação, não é, para essas mamães que consigam também fazer isso de uma forma com um pouco mais de serenidade, tranquilidade, organizando, dá para conciliar? Organizando dá para conciliar. Eu consegui. Muito obrigada, Não é fácil, doutora. mas eu consegui.